Olá, você que está chegando aqui no canal Quero Ser Bancário. Esta é a primeira de uma série de aulas que nós estamos aqui ministrando para o Banco do Estado do Pará, o Banpará. Nesta primeira aula nós vamos falar sobre a intermediação financeira, um assunto bastante importante. Ele é a base do conhecimento de tudo que nós vamos ver em estrutura do sistema financeiro nacional. Então quero te convidar a ficar aqui conosco até o final desta aula e aprender sobre a intermediação financeira, operações ativas, operações passivas, acessórias, o que é o spread bancário, por exemplo. Tudo isso nós vamos ver nesta aula e vamos lá, vamos começar. Muito bem, nesta aula nós vamos falar sobre a intermediação financeira, um assunto muito importante para você que está começando os seus estudos de conhecimentos bancários. Este assunto ele é a base do conhecimento da estrutura do sistema financeiro nacional. É importante porque você vai aprender sobre as operações ativas, passivas, acessórias, né? Você vai aprender um pouquinho também sobre o spread bancário e é isso aí. O que é um empréstimo, o que é um financiamento, e vamos lá, vamos começar a nossa aula. Muito bem, vamos direto ao assunto, vamos lá, vamos começar a estudar intermediação financeira. Então, olha só, para início de conversa, nós queremos aqui destacar para vocês que existe no nosso sistema financeiro, na nossa economia brasileira, aquelas pessoas que são chamadas de poupadores ou de agentes superavitários. Como você pode ver aqui na imagem, são as pessoas que têm dinheiro sobrando. São aquelas pessoas que conseguem gastar menos do que ganham. São aquelas pessoas que poupam. O que é poupar aqui, né? É você fazer com que sobre dinheiro da sua renda. Isso é poupar, ok? Então, os poupadores são pessoas que têm aí dinheiro sobrando. E aí nós vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho o que é que fazem os poupadores. Muitos deles vão guardar o dinheiro em uma instituição financeira ou mesmo aplicar esse dinheiro, né? Então, que instituição financeira é a instituição mais procurada nesses casos? São os bancos. Os bancos aí que nós conhecemos, como por exemplo, o Banco do Brasil, né? Como por exemplo aí o Banco de Brasília, o Banco do Pará, o Banco do Rio Grande do Sul, esses bancos públicos que eu estou falando, mas nós temos também os bancos privados, o Banco Itaú, o Santander, o Bradesco. Geralmente as pessoas procuram os bancos ou a Caixa Econômica Federal, mas não são apenas os bancos que nós podemos, né, guardar ou investir o nosso dinheiro. Esse papo ele vai ficar um pouquinho mais adiante. Nós vamos falar das instituições financeiras que estão presentes no sistema financeiro nacional e aí você vai entender que existem outras instituições que nós podemos aí fazer a intermediação financeira. Tudo bem? Mas por enquanto, para início de conversa, nós vamos ficar aí com os bancos. Então vamos lá. Essa pessoa aqui que eu vou chamá-la, né, de Azuleide. Azuleide porque ela está no azul, né? Ela consegue fazer com que o seu dinheiro sobre todo mês. Ela vai levar o dinheiro para o banco e vai fazer um depósito ou uma aplicação, né? A aplicação aqui você pode entender como um investimento, aquilo que vai multiplicar o seu dinheiro. Você vai colocar um valor e vai resgatar um valor maior no futuro, ok? Toda vez que os investidores, os poupadores fazem isso, eles realizam, né, ali com o banco o que nós chamamos de operação passiva. Veja, o que é uma operação passiva? É quando o banco capta recursos dos agentes superavitários, dos poupadores. É quando o banco diz assim, ó, passa para cá o seu dinheiro. Aí, nesse caso, a operação é passiva. Ela é passiva quando ela acontece na forma de depósito ou
de aplicação financeira. Daqui a pouquinho você vai entender que nem todas as vezes que o banco capta recursos, que ele recebe dinheiro, na verdade, ele está realizando uma operação passiva. A operação ela é passiva quando o agente superavitário entrega o dinheiro para a instituição financeira e esse dinheiro fica lá sob a administração da instituição financeira. Para isso, muitas vezes, o banco ele vai pagar para captar esses recursos dos agentes superavitários. É o que nós vamos ver agora. Ó. A instituição financeira paga uma taxa de juros para captar recursos da poupadora. Veja, isso nem sempre vai acontecer, ok? Na maioria das vezes acontece, mas nem sempre. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que não acontece de o banco pagar juros para os agentes superavitários. É no caso dos depósitos à vista. O que é o depósito à vista? Para início de conversa, nós vamos dizer de forma simples que é o dinheiro mantido em conta corrente. Sim, o dinheiro que você coloca na sua conta corrente, o banco não paga qualquer remuneração por ele. Eu sei que de repente você pode estar dizendo assim, Juca, isso não é verdade, porque eu tenho uma conta corrente, eu coloco o meu dinheiro e eu tenho rendimentos. Veja, para efeito de prova, isso não acontece. Uma das formas de nós estudarmos conhecimentos bancários é essa. Nós devemos nos desvincular muitas vezes daquilo que nós entendemos ser a prática para aquilo que vale na sua prova. Na prática, muitas pessoas colocam o dinheiro em uma conta corrente que, na verdade, muitas vezes não é de fato uma conta corrente, mas uma conta de pagamento, por exemplo, e ela acredita que aquela conta dela é de fato uma conta corrente. Por quê? Porque ela movimenta a conta, porque ela faz Pix, ela faz TED, não é verdade? Ela tem ali na ideia dela que aquela conta que ela movimenta é uma conta corrente. Às vezes até é uma conta corrente, mas o banco ele faz ali uma transação de uma conta corrente, da qual pega-se o dinheiro que está nela, leva-se para um investimento e esse investimento fica espelhando o saldo ali na sua conta corrente. E aí a pessoa pensa, a minha conta corrente está remunerando o meu depósito. E isso não é verdade. Volto a dizer para você, para efeito de prova, a conta corrente não paga juros para os depositantes, entendido? Então preste atenção, isso é o que vale para a sua prova. Nos demais casos, quando você coloca o seu dinheiro em uma caderneta de poupança, quando você coloca seu dinheiro em um CDB, um RDB, uma LCI, uma LCA, por exemplo, sim, o banco vai pagar juros para você. É o que nós chamamos de custo de captação para a instituição financeira. E veja, o que o banco vai ficar fazendo com o dinheiro que ele capta dos agentes superavitários? Por óbvio, ele vai emprestar esse dinheiro para o que nós chamamos de agentes deficitários ou tomadores de recursos. Este meu amiguinho aqui eu chamo de vermelhilson, porque ele vive no vermelho. Ao contrário da Azuleide, que ela consegue gastar menos do que o que ganha e assim poupar dinheiro, o vermelhilson não. O vermelhilson muitas vezes ele gasta tudo o que ganha, né? E algumas vezes até gasta além do que ganha e vive no vermelho. É por isso que o nome dele, aqui na nossa aula, é Vermelhilson. Tudo bem? Ele é tomador de recursos. Como assim, professor? Ele vai tomar dinheiro emprestado junto ao banco para realizar os seus projetos. Quando o Vermelhilson deseja adquirir um carro, ele vai ter que financiar esse carro. Quando ele quer comprar uma bicicleta, por exemplo, ele vai pegar dinheiro junto a uma instituição financeira para isso. Né? Se ele quer viajar, por exemplo, ele não tem dinheiro, ele vai à instituição financeira tomar recursos emprestados, porque afinal de contas ele é um agente deficitário. Entendido agora? E o banco vai fazer o quê? O banco vai
conceder recursos para o Vermelhilson na forma de empréstimos ou financiamentos. Quero destacar para você que há uma diferença entre empréstimos e financiamentos e eu vou trazê-la a partir de agora. Veja, empréstimo é quando o banco concede recursos sem uma destinação específica. Como é que o banco faz um empréstimo para um cliente, por exemplo? Ele coloca o dinheiro na conta do cliente e o cliente gasta da forma que melhor lhe convém. Ou seja, não há uma destinação específica para esses recursos concedidos. O cliente recebe o dinheiro em sua conta e ele ali, por exemplo, paga dívidas, ele usa para viajar, ele cobre um limite do cheque especial, ele gasta com as festas de final de ano, por exemplo. Então, o banco concede esses recursos e o cliente usa da forma que bem entende, ok? Já o financiamento não. O financiamento ele tem uma finalidade. Veja, financiamento tem uma finalidade. Então, como é que funciona no financiamento? O banco ele concede os recursos já com uma destinação específica. É o financiamento do carro, é o financiamento da motocicleta, é o financiamento da casa, é o financiamento estudantil. E esse dinheiro, ele não passa na conta do agente deficitário. Como é que funciona? Vamos ver se você se lembra quando precisou financiar, por exemplo, um veículo. Você foi a uma concessionária ou uma loja, uma revendedora de veículos, você escolheu o veículo, você escolheu a instituição financeira para financiar esse veículo e depois de tudo aprovado, a instituição financeira entregou o dinheiro para a concessionária, para a agência de veículos e você tão somente pegou o veículo. Ou seja, o dinheiro não passou por sua conta. O mesmo aconteceu com você se você, por exemplo, utilizou o financiamento estudantil. O que a Caixa Econômica fez? Ela entregou os recursos para a sua faculdade e a faculdade forneceu para você a prestação dos serviços educacionais, o fornecimento do seu curso superior. Na verdade, o dinheiro não entrava na sua conta para você administrar esses recursos. Os recursos eram direcionados, eram destinados, não é isso? Eles tinham uma finalidade específica, que era pagar o seu curso superior e nada além disso. Então, a grande diferença entre empréstimos e financiamentos é essa. Os empréstimos não têm uma destinação específica e os financiamentos, sim, eles têm uma destinação específica, uma finalidade. Os empréstimos entram na conta do tomador de recursos. O financiamento não entra na conta do tomador de recursos. O empréstimo não tem uma vinculação a um produto, a um serviço, por exemplo. O financiamento, sim, ele está vinculado a um produto, um bem adquirido, a um serviço que é adquirido. Essas são as diferenças entre empréstimo e financiamento. E veja, toda vez que o banco concede recursos para o tomador, para o agente deficitário, ele realiza o que nós chamamos de operação ativa. Então veja, toda vez que o banco diz assim, passa para cá o seu dinheiro, a operação é passiva. É quando acontece captação de recursos. Toda vez que vai o dinheiro, a operação é ativa. O banco está concedendo recursos. Entendido agora? Operação passiva, captação. Operação ativa, concessão de recursos. Veja, aqui na operação ativa, o banco também vai cobrar uma taxa de juros. E por óbvio, essa taxa de juros ela é maior que a taxa paga pelo próprio banco quando ele capta recursos. E aqui está a grande sacada dos bancos. Aqui nós vamos falar rapidinho sobre o que é o spread bancário, entendido? Então veja, vamos voltar um pouquinho na nossa amiguinha Azuleide. Imagine você que a Azuleide deposite o seu dinheiro em um CDB, por exemplo, que é um investimento. Nós vamos falar em aulas futuras, ok? Então ela vai e coloca seu dinheiro ali em um CDB e o banco paga, por exemplo, para ela algo em torno de 12% ao ano. Veja, o banco está pagando
para captar os recursos dos agentes superavitários. Só que ele fica com esse dinheiro e ele empresta para os agentes deficitários. Vamos imaginar, apenas imaginar, que o banco está cobrando aqui do agente deficitário 40% ao ano. Veja, ele paga 12 para captar e ele cobra 40, né, para conceder esses recursos. Imagine que o Vermelhilson vai pagar 40% ao ano. Aí eu te pergunto, qual é a diferença entre esse custo de captação e o que o banco cobra na concessão dos recursos? Você pega 40 menos 12, 28. 28%, essa diferença de 28%, nós vamos chamá-la de spread bancário, ok? Nós temos aqui, alguns termos que nós temos que, colocar aqui para finalizarmos a nossa aula. Então isso é o spread bancário. O que é o spread bancário, professor? Dá para repetir? Dá. O spread é a diferença entre o custo de captação, aquilo que o banco paga para captar recursos, e o que o banco cobra na concessão desses recursos. Essa diferença positiva nós vamos chamá-la de spread bancário, ok? E assim o banco, de alguma forma, ele ali ganha dinheiro, ok? Então é dessa maneira que o banco faz aí o seu ganho na intermediação financeira. Veja, para finalizarmos aqui, a nossa teoria, você já entendeu o que são operações passivas? São as captações de recursos por parte das instituições financeiras. Operações ativas é quando o banco concede recursos para os agentes deficitários. Já entendeu o que são empréstimos? É quando o banco concede recursos sem uma destinação específica. Entendeu o que é um financiamento? É quando o banco concede recursos com uma finalidade, com uma destinação específica. E o que é uma operação acessória? Operações acessórias são as prestações de serviços realizadas pelas instituições financeiras. Veja, muitas vezes nós vamos utilizar o banco como um prestador de serviço. Nem todas as vezes o banco está apenas realizando a intermediação financeira. Muitas das vezes o banco estará realizando o que nós chamamos de operações acessórias. O banco faz isso quando ele está realizando, por exemplo, a cobrança bancária para seus clientes. Vou te dar um exemplo. Imagine um condomínio que todos os meses tem que receber a taxa condominial de seus condôminos. Como é que ele pode fazer? Ele vai ao banco onde é cliente e ele contrata um serviço de cobrança bancária. O que o banco vai fazer? Emitir boletos para que os condôminos paguem todos os meses e esse dinheiro entre na conta do condomínio. O mesmo acontece, por exemplo, com uma escola que tem que cobrar a mensalidade escolar. Acontece com uma financeira que tem que cobrar o financiamento de um veículo, de uma motocicleta, por exemplo. Então a cobrança bancária é um exemplo de uma operação acessória. Ali o banco está realizando um serviço. Não é exatamente uma operação passiva ou uma operação ativa. O banco nem está captando recursos, para administrar esses recursos e nem está concedendo empréstimos e financiamentos, mas está tão somente prestando um serviço. Outro exemplo são as operações de compras ou vendas de moeda estrangeira. Veja, você quando tem reais e deseja adquirir dólares, você nem precisa ser cliente da instituição para você realizar esta operação com ela. Essa operação é uma operação acessória, uma prestação de serviços. É por isso que muitas vezes o banco vai estar recebendo dinheiro e a operação não vai ser passiva, ok? Veja, vou te dar um exemplo. Quando você faz o pagamento do boleto bancário, você está entregando o dinheiro para o banco, mas você não está, na verdade, fazendo um depósito ou uma aplicação financeira. Esse dinheiro recebido pelo banco, ele tem que ser repassado para o cliente ali que é o cedente
do boleto bancário. Veja, quando o banco está entregando o dinheiro, por exemplo, para o condomínio, aquele dinheiro de um condômino que pagou a taxa condominial, quando o banco está entregando esse dinheiro, ele não está fazendo um empréstimo ou um financiamento. Entende? Agora, nem todas as vezes que o banco entrega dinheiro para alguém é também uma operação ativa. Ela só vai ser ativa se for na forma de empréstimos ou de financiamentos. Ela só vai ser passiva se o banco capta o recurso e vai ficar administrando aquele recurso. Se o banco capta e tem logo que repassar, a operação não vai ser passiva. Entendido agora? A operação pode ser uma operação acessória. Vou te dar um outro exemplo de operação acessória que não envolve dinheiro, né? É recebimento, repasse de dinheiro. Um exemplo é o cofre de aluguel. E o que é o cofre de aluguel? O cofre de aluguel nada mais é do que você poder utilizar o cofre do banco para guardar algum bem de valor. Vou te dar um exemplo. Você vai viajar e quer guardar objetos de valor, por exemplo, joias, né? Uma obra de arte, e você quer deixar bem guardado, depositado no cofre do banco. O banco aluga o cofre e ele cobra por isso. Esse serviço se chama cofre de aluguel, ok? Então, essa também é uma operação acessória. Então, existem as operações passivas, as operações ativas e as operações acessórias. Espero que você tenha entendido tudo isso que nós trouxemos aqui na aula. Para nós finalizarmos, vamos aqui fazer duas questões rapidinho. Vamos lá, vamos comigo. IADES 2019, preste atenção. O spread bancário, também chamado de margem bancária, corresponde a o quê? Veja, letra A veio logo para você errar. Lucro do banco. O que acontece de errado com essa letra A? O que acontece é o seguinte, o spread não é o lucro do banco, porque o banco lucra de várias maneiras e não apenas com o spread. Dizer que o spread bancário é o lucro do banco é você dizer que o banco lucra apenas com o spread, e não é verdade. Tudo bem? O banco lucra com investimentos, o banco lucra com tarifas, o banco lucra de várias formas, inclusive com o spread bancário. Ou seja, o spread é um dos vários componentes que juntos vão formar o lucro do banco. Tudo bem? Vamos lá, letra B. Taxa de captação dos bancos. Não, o spread não é a taxa de captação, ok? A taxa de captação estará ali no cálculo do spread, mas ele não é a taxa de captação. Letra C. Taxa de aplicação para os investidores. Também não é. O spread, letra D, olha que legal, é a diferença. Exatamente, spread em inglês significa diferença. É a diferença entre, aqui ficou entra, né? Entre a taxa de juro cobrada e a taxa de juro paga pelos bancos. É verdade, o banco cobra uma taxa para conceder e ele paga uma taxa para captar. A diferença nós chamamos de spread bancário. Nosso gabarito é a letra D. Letra E. Juro pago pelos clientes em empréstimos e financiamentos contratados. Não, isso não é o spread bancário. Vamos lá, mais uma questão, né, do IBFC, da banca IBFC 2019. Sobre operações bancárias, leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. O depósito à vista e a conta corrente são exemplos de... Aqui, pelas alternativas, nós entendemos, né, que a questão quer saber o que é operação ativa, passiva, acessória. No caso, o depósito à vista, né, o depósito colocado em uma conta corrente, ele é um exemplo de operação passiva, né? Nós aprendemos isso. As, né, operações aí que não sabemos ainda são aquelas em que o banco oferece crédito aos clientes. Então, neste caso, operações ativas são aquelas em que o banco oferece crédito aos clientes. As
são aquelas em que o banco presta serviço, como, por exemplo, a arrecadação de tributos e impostos. Nesse caso, são as operações acessórias. Toda vez que você paga ali tributos, impostos, tarifas públicas, são aí operações acessórias, ok? Então ficou aí operações passivas, ativas e acessórias nesta ordem, ok? O nosso gabarito é a letra A. Bom, então nós ficamos por aqui nesta aula sobre intermediação financeira. Eu espero que você tenha compreendido perfeitamente o que são as operações passivas, ativas, acessórias, o que é empréstimo, o que é financiamento, o que é spread bancário. Até a próxima aula.